Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora, Carol, boa noite aos ouvintes e a quem nos assiste. Oi, Vera. Muito bom, vamos aqui para o nosso resumo da semana. Acho que podemos começar pelo Papa, Habemus Papa. A gente... Então, queria, Vera, que você, por favor, trouxesse aqui para o nosso ouvinte, contasse para o nosso ouvinte quais foram os principais recados dados até agora por Leão XIV, o que significa a escolha desse nome também, expectativas para esse papado. Conta aqui para a gente. Pois é, né, Débora? É um nome que não era ali dos top, acho que nem top 5 das listas de apostas no mundo todo. Surpreendeu um pouco por ser fora do eixo, mas... tradicional da igreja ali, que são os países europeus, das ordens que costumam ordenar mais papas, e também pelo fato de ser muito jovem. Então, acho que uma escolha bastante arrojada, fruto de um colégio de cardeais que foi muito renovado no papado do Francisco e que, portanto, trouxe todo um conjunto de novos cardeais com novas visões, e significa continuidade por tudo que a gente vem ouvindo de especialistas em relação ao legado do Papa Francisco. Não necessariamente nos temas mais controversos que ele tocava. Talvez o Leão XIV não seja um Papa tão progressista em questões comportamentais, como era o Papa Francisco, mas vai ao que tudo indica, ao que indicam as palavras dele, falando muito em ali paz, em a igreja estar mais próxima dos mais vulneráveis, daqueles que mais precisam. Então, nesse sentido, sim, de continuidade no trabalho social da igreja. E também muito voltado a essa questão da renovação das práticas da igreja, da sua própria organização, da maneira como ela dialoga com os fiéis e realiza o seu trabalho ali mais religioso mesmo. Então, muita expectativa de um papado longo, pelo fato de ele ser um jovem, muito dinâmico, com uma saúde, ao que tudo indica e ao que as reportagens ao longo dos dias de ontem e de hoje mostram, saúde em dia. Então, a gente deve ter um papado longo. Assim como o do Francisco foi relativamente longo também. Então, temos essa perspectiva aí. Em relação à política, né, muito se fez ali, vários paralelos, pelo fato dele ter trabalhado no Peru por muitos anos, isso o aproximaria da causa dos imigrantes, o fato dele ser americano teria alguma relação com o governo de Donald Trump. Eu acho que essas especulações são um pouco mais forçadas. Não acredito que isso vá ter grande impacto não no exercício que ele fará do seu papado, na maneira como ele vai organizar a igreja de Roma. O fato dele atuar no Peru foi uma circunstância por ele ser um missionário. Então, isso não necessariamente o aproxima da questão dos imigrantes. E as críticas que ele eventualmente fez ao Trump ou a alguns dos seus aliados era uma posição mais de alguém da igreja em relação a fatores, quando eles falaram de Deus ou de Jesus, ele se posicionou muito pontualmente em algumas questões. Eu acho que não dá para tirar uma conclusão a partir disso. Então, aguardar, vamos esperar. O fato dele ter escolhido Leão XIV tem tudo a ver com essa característica de aproximar a igreja mais das questões sociais, porque Leão XIII foi aquele em cujo papado se publicou a encíclica Rerum Novarum. Então, acho que é mais por aí do que imaginar algum tipo de conclusão política a partir de questões que, a meu ver, são muito circunstanciais. Ô Vera, na sua coluna de hoje você até brincou com a fumaça branca na Capela Sistina, fazendo uma correlação aqui com a política brasileira, né? Diz que o Brasil, ao contrário, só tem fumaça preta na política e na relação entre os três poderes. O que explica esse aspecto de um ano em que tudo está parecendo travado?
Tudo muito travado, ô Carol. Quando a gente olha para trás, nesses 4 meses e alguns dias que já transcorreram de 2025, fica difícil a gente lembrar de uma grande votação do Congresso, uma votação significativa, ou alguma coisa que o governo colocou de pé e que andou. Ele colocou de pé a reforma da renda, mas ela segue ali ainda em latência no Congresso. Ela não começou efetivamente, a gente não começou a ver as audiências públicas para discutir a isenção para quem ganha até R$ 5.000 e o aumento do desconto para quem ganha até 7, as maneiras de compensar isso entre aqueles de alta renda. A gente ouve um zum de que o relator Arthur Lira vai mudar essa forma de compensação, mas não se sabe de que maneira, e o tempo vai passando. É um projeto essencial para o próprio Lula, porque estava ali nas principais promessas dele de campanha, é essencial para esse grande contingente de pessoas que vão ser beneficiadas, mas o negócio não deslancha, porque a gente fica sempre esbarrando em alguns outros troncos de enchente, coisas que interessam a grupos ali muito circunscritos, mas que conseguem um grande poder de mobilização, nas questões do judiciário que tem reflexo dentro do Congresso, como o julgamento da trama golpista, nas questões do Executivo não conseguir a sua maioria, e isso também implica na dificuldade de fazer a sua pauta andar. Então, um ano muito truncado, muito travado, a inflação permanecendo alta, e isso tem implicações econômicas. Então, a gente está ali em compasso de espera por uma fumaça branca que signifique que a gente conseguiu alguma concertação institucional para o Brasil deslanchar, porque só falta 1 ano e meio de mandato para o Lula e tem muita coisa para ser feita ainda. Por falar em inflação, hoje saiu o IPCA, a alta foi de 0,43% em abril, puxado por alimentação e medicamentos. O acumulado em 12 meses está em 5,53%. Essa semana a gente teve também a aprovação do Banco Central da sexta alta na taxa da Selic, maior patamar desde 2006. Com tudo isso, parece que a lua de mel entre a nova direção do BC e o governo está bem próxima de acabar, né? Bem próxima de acabar, Débora. Eu acho que só não houve uma gritaria maior já nessa semana, que o governo realmente estava muito enrolado na questão lá do INSS, na qual a gente vai se deter mais um pouquinho ali na frente, e também porque o Lula tinha essa viagem que começou agora, portanto não tinha muito tempo para se dedicar a falar sobre isso. Mas se a gente pensar que Gabriel Galípolo assumiu em janeiro, a gente pode ter certeza de que essa trégua em relação a ele já está com os dias contados. Vai ser muito difícil sustentar por muito mais tempo o discurso segundo o qual é tudo culpa do Roberto Campos Neto, que teria sido um vilão muito traiçoeiro e deixado essa armadilha do choque de juros armada para o seu sucessor. Pelo simples fato de que é isso que você falou. As altas se sucedem, a gente está no maior patamar desde 2006 e ainda assim a inflação é persistente. Ainda assim ela está muito desancorada em relação ao teto da meta, que é 4,5%. Então, o Banco Central tem isso como mandato, trazer a inflação para o centro da meta, ou pelo menos para o teto da meta. Não está conseguindo fazer isso, mesmo com sucessivos choques de juros, e agora, mesmo lá dentro, eu acho que eles vivem essa aflição de saber que estão praticando juros altíssimos, que nos colocam ali entre os países que cobram mais juros reais, e ainda assim não estão conseguindo domar a inflação. Portanto, daqui para frente, mesmo internamente no Banco Central, não será de todo espantoso se começar a haver divisões, porque você vai ter diretores que vão querer sair do ciclo de alta, até porque isso traz ali impacto para o crescimento da economia, a gente sabe, e vai ter diretores mais ortodoxos que vão falar, não, a gente tem que continuar até finalmente conseguir domar a inflação. Então, esse ciclo de unanimidade nas decisões, que começou ainda lá com o Roberto Campos Neto, também não é algo assegurado para as próximas reuniões. Tanto é que ficou em aberto ali o que vai se fazer daqui para frente, não foi tão assertivo
como vinham sendo os últimos comunicados, que sempre indicavam que tinha mais alta de juros por vir. Agora a gente parece estar no momento de olhar ali o horizonte e ver o que vai ser feito. Com certeza, alguma dose de pressão política vai começar antes da próxima reunião do Copom. E por fim, Vera, vamos falar sobre a crise no INSS, né? Foi uma semana aí muito marcada por essa crise. O governo elaborou um plano para começar a devolver o dinheiro descontado de forma fraudulenta dos aposentados e pensionistas, mas não deixou de sangrar politicamente, né? Porque esse plano parece lento, incerto, não se sabe exatamente como é que vai ser, quando as pessoas vão receber. Semana terminando mal aí nessa seara. Terminando mal, hoje o ministro Fernando Haddad entrou mais diretamente no assunto. E a Fazenda já estava participando das reuniões, etc., mas o ministro falou a respeito num evento na B3, e aí ele fala que o dinheiro vai sair das associações, do bloqueio de recursos dessas associações, como tinha falado o advogado-geral da União, Jorge Messias, ontem. Só que vejam que tem ali uma sutileza na fala do Haddad. Ele fala, esse dinheiro, pelo que a gente sabe, alguma coisa assim, vai dar para começar a pagar. Teria dinheiro suficiente para começar a pagar os aposentados e pensionistas. Ou seja, eles ainda não sabem que volume é esse, e nem do que tem disponível na conta dessas associações e nem quanto vai ser necessário para ressarcir. O que a gente tem de imediato? Imediato é a devolução dos recursos de abril que tinham chegado a ser descontados, mas não foram repassados para as entidades, ficaram retidos. Então, esses serão devolvidos. Isso é mais fácil porque o dinheiro está lá, foi retido. Daqui para frente é um longo processo que envolve muita burocracia, que envolve algum tipo de colaboração por parte das próprias entidades e certamente uma batalha judicial para bloquear esses recursos e fazer com que eles sejam destinados a indenizar quem foi lesado. Então, nada disso é simples, nada disso é automático e nem imediato. A gente ainda vai falar desse assunto por um tempo. E politicamente isso continua tendo desgaste. Chamou a atenção o fato de que o governo nos preparou para a coisa mais óbvia que existe, que era o fato de que viria um vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Foram todos pegos no contrapé, desespero, reação insuficiente para o tamanho do estrago. E aí agora tem ali uma espécie de gabinete de crise criado para fazer frente a isso, mas de novo com a porta já arrombada. Então o governo está sangrando muito nesse caso, o presidente segue tentando dissociar a sua imagem pessoal de um escândalo que é tão simbólico por atingir aposentados e pensionistas. Ele segue tentando ficar meio apartado dessa crise, não sei se será possível por muito mais tempo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Tenha um ótimo fim de semana. Até segunda. Para vocês também. Segunda eu transmito Viva Voz a partir de Nova York. Estou indo para um evento do Valor Econômico. Vai ter um monte de fontes por lá. Prometo trazer algumas aqui para o Viva Voz. Até lá. Beijo, Vera. Boa viagem. Beijo. Até. Obrigada. Tchau, tchau.